todos. Agradecemos ao Pai Criador por todas as oportunidades concedidas. Na exposição de hoje, vamos dar sequência em O Livro dos Espíritos, que é o livro da codificação, que fala sobre os princípios da doutrina espírita. E vamos refletir um pouco sobre um dos temas principais e de grande importância para a nossa existência. Vamos falar da primeira parte, Causas Primárias, capítulo 1, Deus e o Universo, provas da existência de Deus. Falar de Deus é uma tarefa muito difícil, porém agradável. Se considerarmos a distância em todos os sentidos que separa o homem, o ser imperfeito, da grandeza da criação, da grandeza e perfeição do Criador, a ideia que fizermos de Deus vai influenciar em tudo que vamos pensar. Da origem do universo, como iniciou a vida e o que ela significa. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, nos diz: a questão de Deus é o mais grave dos problemas suspenso em nossas cabeças, cuja solução se liga de maneira imperiosa ao problema do ser humano, do seu destino, do problema individual e do problema social. O conhecimento de Deus, da verdade sobre Deus e sobre o mundo e sobre a vida, é o que há de mais essencial e mais necessário, porque é Ele que nos sustenta, que nos dirige, mesmo a nossa revelia, mesmo sem o nosso conhecimento, sem termos consciência do que está acontecendo. E essa verdade, ela não é inacessível, ela é simples e clara, está ao alcance de todos, basta procurá-la, sem preconceito, sem tomar partido, com o auxílio da razão e da consciência. A história de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau intelectual dos povos e dos seus legisladores. O livro A Gênese nos diz que Moisés é o Espírito que revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor, orientador de todas as coisas. Moisés promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. A legislação de Moisés, a lei mosaica, para disciplinar o povo, traz o Deus terrível, ciumento vingativo, o Deus cruel e implacável, que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem exceção a mulheres, crianças e velhos. É o Deus injusto, que pune o povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga no culpado da pessoa do inocente, que fere filhos pelas faltas dos pais. Só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, naturalmente turbulentas e indisciplinadas, na qual ele tinha que combater arraigados preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Após Moisés veio Cristo, que traz o Deus de amor, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, Pai que nos educa e jamais nos pune, Pai que elaborou leis de equilíbrio universal e dá a cada um segundo as suas obras. Já não é o Deus do único povo privilegiado, mas o Pai comum de todo o ser humano, que estende a mão e traz para si. Já não é o Deus que recompensa e pune pelos bens da terra, mas sim o Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é deste mundo, mas do reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados.
Já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena que se retribua dente por dente, olho por olho. Mas o Deus da misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quereis ser perdoado, fazei aos outros aquilo que gostaria que fizessem contigo. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso, que nos impõe as mais rigorosas penas. Já não é mais o Deus a ser temido, mas o Deus que quer ser amado. E o Cristo disse: muitas das coisas que vos falo ainda não vos compreenderei, por isso que falo por parábolas. Mais tarde enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, e todas as coisas vos explicará. E no momento certo, cumpre-se os desígnios do Pai. Vem o Espiritismo explicar e desenvolver os ensinos do Cristo. É a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec faz sabiamente aos espíritos, é: que é Deus? Porque se ele perguntasse quem é Deus, estaria presumindo na própria pergunta que Deus é alguém, que Deus é uma pessoa. Ele também não perguntou o que é Deus, estaria também presumindo na própria pergunta que Deus é alguma coisa. Kardec perguntou de forma científica, destituído de qualquer conceito anterior. Que é Deus? E os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos entender primária de primeira, de início. Assim compreenderemos que acima de todas as inteligências do universo existe a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus não está limitado ao nosso planeta, à nossa galáxia. Deus criou tudo o que existe, abrange todas as coisas, inteligentes ou não, espíritos encarnados ou desencarnados, espírito e matéria. Os espíritos revelaram a pluralidade dos mundos habitados, a encarnação e a reencarnação, a lei de causa e efeito, o princípio da necessidade das provações como meio de progresso e as cruciantes expiações. Tudo isso revela e afirma a existência de uma causa primeira do universo. Deus criou, Deus continua criando, neste momento Deus está criando. Os espíritos trazem desta forma o novo conceito de Deus para a humanidade, oposto da ideia de um Deus antropomórfico, Deus à semelhança do homem, aquele velhinho de longas barbas brancas, apresentado do modo geral por todas as religiões. Esta ideia já não nos cabe mais. Essa ideia servia para o povo de Moisés. Deus não é matéria, nem energia, ele não tem forma definida. Deus não está restrito a uma pessoa, por mais evoluída que ela seja, como Jesus. Deus está no céu, está nos seres, mas não se confunde com eles. Está nas coisas, mas não se confunde com elas. Deus não ordena comportamentos, Deus não vigia, não fiscaliza, Ele não pune, não castiga, não determina, executa sentença. Deus não aceita as oferendas e sacrifícios. Deus não atua através de milagres. E a doutrina espírita nos explica que milagres não existem, são leis naturais que ainda não conhecemos. O Espiritismo nos esclarece que a fé é inata do ser humano, ou seja, ela é um sentimento natural, já nascemos com ela. Porém, precisa ser raciocinado. Não adianta apenas crer, é preciso saber por que crer. É nesse sentido que Allan Kardec elaborou a codificação. Se observarmos junto ao título de O Evangelho segundo o Espiritismo, verificaremos que o codificador colocou uma frase que diz:
Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quero dizer, nunca aceitar nada sem o crivo da razão. E Kardec continua a questionar os espíritos. Ele pergunta o que devemos entender por infinito, o que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Poderíamos dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza de linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima de sua inteligência. Não podemos conceituar Deus como infinito. Deus é infinito em suas virtudes, porque se Deus fosse justo, bom, mais ou menos, se ele não tivesse as suas virtudes de forma integral e infinita, ele já não seria Deus. Então, podemos definir Deus? Definir é limitar. Querer limitar Deus é quase negá-lo. Diante deste grande problema, a fraqueza humana aparece. Porque Deus impõe-se ao espírito, mas escapa de toda a análise. Porque o ser que enche o tempo e o espaço não será jamais medido por seres limitados pelo tempo e pelo espaço. Diremos que Deus é a razão, é a vida, é a consciência em plenitude, é a causa eternamente operante de tudo que existe, é a comunhão universal. Cada ser vai absorvendo da existência a fim de, em seguida, contribuir à medida de suas capacidades e sua elevação para a harmonia do conjunto, para o todo. No livro A Gênese, no capítulo 2, no item 8, os Espíritos nos esclarecem. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Nós não vamos ver Deus, falar com Deus. Nenhum homem pode ver com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, se iria no estado de êxtase. E tal possibilidade só seria exclusivamente dos espíritos em missão e não em expiação. Mas como os espíritos de elevação superiores, espíritos puros, possuem um brilho ofuscante, pode que alguns espíritos menos elevados tenham confundido esse brilho ofuscante e suponham ter visto Deus. Deus nos criou simples e ignorantes. Não estamos em condições de compreender Deus. E os Espíritos nos deixam claro, só nos falta um sentido. Nós conhecemos 5 sentidos, mas ainda nos falta um sentido para compreender Deus. E só vamos conseguir compreender Deus evoluindo. À medida que evoluímos, conseguimos compreender Deus melhor. E quando chegarmos ao nível de espírito puro, compreenderemos Deus sem necessitar de intermediários. Então poderemos vivenciar o que o Cristo nos disse: eu e o Pai somos um. Porque estaremos ligados, interligados e compreenderemos a inteligência divina na sua totalidade. Mas isso só com a evolução. Nas questões 4 a 9, Kardec questiona os espíritos sobre a existência, as provas da existência de Deus. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Axioma é verdade que não precisa ser provada
Para crer em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Vemos constantemente imensidades de efeitos e cuja causa não está na humanidade. O homem não consegue produzi-los, o homem não consegue sequer explicá-lo. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa, é dizer que o nada pode fazer alguma coisa. Tais efeitos absolutamente não se reproduzem ao acaso, fortuitamente ou em desordem. A causa é soberanamente inteligente. Racionalmente, não é possível admitir efeito sem causa. Olhando no universo imenso, a extensão infinita do espaço, a ordem e harmonia que obedecem à marcha dos mundos inumeráveis, olhando ainda os seres da natureza, os minerais com suas formas cristalinas, o reino vegetal com sua exuberância, a fragrância das flores, a variedade quase infinita de plantas, o reino animal com toda a sua beleza, sondando também com o mundo microscópio, com inconstáveis formas unicelulares. Toda essa imensidão, profusão e beleza nos obriga a crer em Deus como causa necessária. Mas se preferimos contemplar apenas o que é o nosso próprio corpo, quanto à harmonia também vamos observar na nossa roupagem física, funções que se exercem à revelia de nossa vontade, num ritmo perfeito, e as maravilhas que são os nossos sentidos. Toda essa perfeição, a harmonia da natureza humana e do mundo exterior do homem só pode ser criador de um ser supremo, inteligente e sábio. No entanto, é pelo sentimento, mais do que pelo raciocínio, que o homem pode compreender a existência de Deus. Há no homem, desde o princípio, desde o mais primitivo até o mais civilizado, a ideia inata de Deus. Que dedução se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Que Deus existe, pois de onde viria esse sentimento se não estivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, de resultados de ideia adquirida? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? O sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal. Não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Viver sem a crença de um ser superior é negar a obra da criação. É omitir o evidente, o real, é alimentar o nosso orgulho, é permanecer no estado de ignorância em que ainda nos encontramos, é negar a realidade que está ao alcance de todos, pois tudo no universo, visível e invisível, e principalmente nossa consciência, nos fala de um ser supremo, superior. Poderíamos encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesma o efeito que há de ter uma causa. Quem pensar da opinião que atribui
a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E além disso, que é o acaso? Nada. E o nada não existe. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e desígnios determinados. E é por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não é um acaso. E na 9ª pergunta, Kardec pergunta o seguinte: onde podemos ver a causa primária, uma inteligência superior a todas as outras? Tendes o provérbio que diz o seguinte: pelas obras é que se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser, um sopro de Deus pode abater. O poder de uma inteligência se julga pelas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, tem também uma causa. E quanto maior for a realização, maior será a causa. Essa inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem o designe. Deus não se mostra, mas se revela por suas obras. Deus, esse ser amoroso e bom, está em todas as partes. Deus está dentro de nós. Deus envolve com sua energia o universo inteiro. Todos nós somos espíritos imortais, criados com o germe da perfeição. Todos temos o mesmo destino, a perfeição. E a perfeição nós somente vamos conseguir pelo trabalho e boa vontade. Toda a criação do homem é permitido por Deus para o melhoramento do espírito imortal. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Para encerrar, trago do livro Onde está Deus, do poeta espírita José Soares Cardoso, uma poesia que reflete a percepção do poeta à divindade. Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem ele é. Responde à pressa o materialista. Deus é somente uma invenção de fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consista. Mas o poeta dirá, com a segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, da luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar do infinito. Escuto Deus na voz dos namorados, eu sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa, eu sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus
no gesto de bondade. Escuto Deus no cântico do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. Eu vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, em toda parte. Que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza e na mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Muito obrigada e boa noite.